Olá, você está bem? Você está feliz? Espero e desejo que sim! Guto na história e você na UFO. A prova de 2022 da UFO está se aproximando e nesse vídeo eu te conto o que será cobrado na avaliação de história. Aquilo é os conteúdos mais plausíveis, né, mediante a minha experiência nesse processo seletivo e também há um levantamento estatístico. Posso te dizer que dentro do conteúdo programático previsto, em Segundo Reinado você vai estudar Barão de Mauá, aquele ímpeto industrializante, tem a noção do contexto, né, que viabilizou as iniciativas do Irineu Evangelista, e também saiba sobre a diplomacia no Segundo Reinado. Como assim diplomacia? As relações junto à Inglaterra, leis de abolição do tráfico, Bill Aberdeen, Eusébio de Queiroz, as tarifas, né, protecionistas, que inclusive, né, as tarifas Alves Branco, né, que foram várias, que estão, né, absolutamente conjugadas ao Barão de Mauá, aquela questão, né, aquele imbróglio diplomático, né, da questão Christie, né, interessante, né, picaresca, e também, obviamente, a diplomacia das questões platinas, envolvendo inclusive a Guerra do Paraguai, tá? Saiba lidar bem com isso. Movimento abolicionista fundamental, tanto para a história quanto para a sociologia, até para a filosofia, até para a sua vida. Saiba tudo do movimento abolicionista, não somente as leis, mas também os personagens, né, os movimentos sociais, né, que despertaram nesse sentido, e ali um pouco não, né, bem mais elitista, né, mais infiltrado nos meandros, né, intestinais ali da política, o movimento republicano, né, com a consequente proclamação da República, viva a República, sem povo e tudo mais, mas chegando na República, ali no comecinho, revoltas da Armada, tá? Revoltas da Armada. Qual? Almirante Custódio Médio, revoltas da Armada. Tudo isso aí é negligenciado, mas cai. E aí vai. Revolta da vacina, pô, vacinação obrigatória, tal. Essas ladainhas que vocês já estão cansados de aprender. O seu professor já falou 1000 vezes que vai cair por causa da pandemia, tal, porque você tomou vacina da Covid, enfim. Revolta da Chibata, daí toda essa efervescência revoltante, né? A pessoa é revoltado lá e tem que revoltar mesmo. E avançando aí nesses contextos de contestações, de inovações e tal, a Semana de Arte Moderna de 1922, por quê? Por causa do centenário, efeméride e tal. Não é comum cair efeméride não, tá? Só em provinha mais fuleira que cai. Mas a UFO muitas vezes é. Então, Semana de Arte Moderna também. Nesse sentido, assim, né, ainda dessa república oligarca, república velha, né, café com leite, Primeira Guerra Mundial, no cenário da Primeira Guerra Mundial, as influências, né, as consequências da Primeira Guerra para o Brasil, substituição de importações, e gripe espanhola, tá? Gripe espanhola e razoavelmente, né, ali fazendo parte desse cenário, a grande greve de 1917, tá? Isso de tudo isso. Falando em economia da Primeira República, você vai ter que saber um pouquinho de borracha, aquela Belle Époque amazônica, né, aquela coisa maravilhosa, e saber também sobre Funding Loan e Convênio de Taubaté, política de valorização do café e tal, República do Café com Leite, né? E ter uma noçãozinha, tá, sobre a criação do Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, o Marechal Cândido Rondon. Tem até um estado em homenagem a ele chamado Rondônia. Chega em Vargas não cai de despenca. Vargas, Segunda Guerra Mundial, isso, belicismo, conflito, tamo aqui, tiro, porrada e bomba, caiu a Primeira Guerra, vai cair a Segunda, Vargas. Política da boa vizinhança, FEB, FAB, participação do Brasil na guerra, pracinhas. E, nesse mesmo cenário, nesse mesmo contexto, CLT, consolidação das leis trabalhistas, pau e bola, acertar a questão, chega no regime militar. Regime militar. É isso, mesma coisa, né? Chumbo, guerrilha, pancada, guerrilha. E ainda nisso, falando sobre lei de imprensa, censura, cala a boca, silencia, sufoca, né? Morre engasgado com o que não pode falar. E lei de anistia, né? Tenta ser ampla e geral e restrita, mas não é. Mas teve um movimento social nesse período de reabertura. Economicamente falando, pró-álcool. Álcool, pró-álcool. Agora, né, combustível, tá, essa porra toda, pró-álcool cai. História geral. Aí em história geral você vai falar de historiografia. Que historiografia não é bem história geral, é história como um todo, mas eu coloco aqui para classificação. Historiografia, você vai saber como que é feita a história, como que escreve a história, como que escolhe o que vai ser contado, o que vai ser esquecido. Pois é, historiografia. Tem alguns cursos aqui no meu canal de historiografia. E também tem de África, porque vai cair África. E quando cai África, todo mundo tá fudido. Por quê? Porque ninguém estuda, todo mundo negligencia. Foda-se a África, né? Mas cai toda a história africana da antiguidade aos dias de hoje.
Já caiu na UF, inclusive, né, de uma maneira bem aprofundada que fudeu todo mundo. Além disso, você vai estudar ali a transição feudo-capitalista, que sempre cai na UF, né, não é uma tendência, é uma obrigatoriedade. Você vai estudar, né, a desintegração do feudalismo lenta e gradual e a gradual formação dos estados nacionais modernos, de centralização do poder, que acaba depois derivando no absolutismo monárquico absoluto, né? Absolute. Nesse cenário aí, né, de formação dos estados, de centralização, a expansão marítima, leva às colonizações da América, que é importante você estudar, mas eu vou falar disso ali em América. Na Europa, ainda, Idade Moderna, revoluções inglesas. Ai, nunca vi isso aí. Pois é, Oliver Cromwell, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, e a decorrência dessas revoluções na formulação do pensamento iluminista com o John Locke, que não devia chamar Locke porque ele é open, né? Porque ele é um liberal, né? John Locke, ali um dos fundadores, pais, né? do iluminismo. Chegando ali no século 20, totalitarismo, bigodinho Hitler cai e Mussolini também domine esses cenários, né, de formulação dos totalitarismos de direita na Europa. Cabe ainda falar do pós-Segunda Guerra Mundial, a libertação afroasiática ou descolonização afroasiática, guerra do Vietnã, estuda, que já tem aí então um vínculo com história da América. O que você vai estudar a história da América? Ainda na Guerra Fria, corrida espacial, né, a galera indo pro espaço, Yuri Gagarin, Sputnik, nada, aquela porra toda, satélite e tudo mais, cai isso aí você vai no Elon Musk, esse pessoal todo, tá? Saiba falar ainda sobre imperialismo dos Estados Unidos, né, aquela porra toda de Big Stick, aquela merda toda, e saiba falar de Revolução Sandinista. Fudeu, né? Não sabe, é difícil. Mas procure porque é importante. Só pra você ter um domínio, inclusive, pra segunda fase. Saiba falar, né, da colonização espanhola na América, as instituições administrativas e tudo mais, exploração de mão de obra, e também da colonização inglesa na América, né? Não só Estados Unidos, mas também nas colônias do Caribe, e saiba falar sobre as independências, tanto daquilo que hoje corresponde aos Estados Unidos da América, 4 de julho, aquela coisa toda, e as independências da América Latina, Simão Bolívar, né, Libertadores da América, isso aí. Bolivarianismo, as propostas bolivarianas de pan-americanismo, haitianismo, né, o Haiti, Toussaint Louverture, libertação, tal, boicote, né, fuderam com os caras lá até hoje, e o caudilismo, né, aquele pós-independência, né, aquele formato social e político do caudilismo. Basicamente, sabendo isso, você é aprovado na UF e pode falar UF ao contrário é UF. Valeu!